E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, vamos falar sobre um dos tetras, na verdade, um dos peixes, né, mais indicados para o aquarista iniciante. Então, para você que está assistindo esse vídeo agora, é iniciante no aquarismo, eu diria que esse é um dos melhores peixes para você começar, tá? Que é o tetra negro, ou também conhecido como tetra preto. Tá? Então é um peixinho muito maneiro, tem um tamanho razoável, né, para um peixe de pequeno porte, até chama atenção dentro de um aquário, sem dúvida alguma. Um aquário comunitário, por exemplo, o tetra negro ele se destaca muito pelo tamanho dele, o formato e até mesmo as cores, tá? Apesar dele ser conhecido como tetra negro, por ele possuir ali umas cores bem características ali do preto pro cinza mais escuro, né? Ele chama bastante atenção e se destaca pra caramba também em aquários plantados. Então fica aí uma dica super bacana também para você que quer montar um aquário plantado, quer ter um peixinho que não exige tantos e tantos cuidados, mas não é porque ele não exige tantos cuidados que vocês vão avacalhar, jamais, tá? É só seguir os parâmetros bonitinhos, que é um peixe muito, mas muito rústico, tá? E falar em parâmetro, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as condições que devemos deixar o aquário para recebermos muito bem esses peixinhos. Vivem tanto numa água ácida quanto numa água mais alcalina. Então ali, ó, para dentro de aquários, eu diria que o ideal, o melhor dos mundos, é pHs de 6.4 até 7.4, tá? Sem dúvida alguma. Ah, mas na literatura eu vi que estava 6.0, Nico. Tudo bem, mas 6.0 é como eu sempre falo aqui no canal. Não é interessante manter esse pH dentro de aquários por causa da colônia de bactérias, galera. Eu já falei isso várias vezes. 6.0 deixa o metabolismo das bactérias muito lento, logo a amônia vai aumentar. Ah, mas eu vi também que a amônia em pH muito ácido não é tóxica, mas não é legal ter amônia, tá? Não é legal. Por mais que não seja tóxica, o que é ótimo, né? Não deixa de ser algo ruim. É algo que pode deixar a gente com a pulga atrás da orelha, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e evitar. Então, cara, não tem motivo algum de vocês colocarem um pH dentro de aquário de 6.0. Deixa ali até 6.4. Que já começa a ficar com metabolismo bacana, 6.6, melhor ainda, 6.8, ainda melhor, e assim vai. Quanto maior o pH, maior será o metabolismo dessas bactérias, que ficam ali colonizadas nas mídias biológicas, no aquário como um todo, até mesmo no substrato também, nas decorações, nos troncos das rochas, tudo tem bactérias benéficas. Então, deixa o pH numa forma que fique tudo certinho para essas bactérias poderem trabalhar direitinho, deixar a água segura para receber os peixinhos, tá? Então, voltando, pH ali eu diria de 6.4 até 7.4 tá perfeito para eles. Agora, litragem é uma coisa que é muito discutida sobre esse peixe, né? Até porque, como é um peixe para iniciante, o iniciante quer começar com o aquário muito pequenininho. E muita gente fala que 50 litros já tá bom. Eu já penso um pouco diferente, não só eu, como outras pessoas também que eu já vi. 50 litros para um peixe como esse que cresce um pouquinho, né, apesar dele ser de pequeno porte, é um animal que pode chegar até seus 6 centímetros mais ou menos. Mas geralmente você encontra aí 4 a 5 centímetros. Então, como é um peixe de cardume também, eu acho que 50 litros fique muito apertado para essa galera. Até porque sabemos que não será somente tetras negros que vocês vão colocar. Vocês vão colocar peixe de fundo, outros cardumezinhos ali, ciclídeos anões talvez, né? Então não é interessante 50 litros. Eu diria que pelo menos uns 72 litros, né? Aquele famoso aquário de 60 por 30 por 40 seria o ideal, né? Para começar, já para começar legal. Se tiver um de 100 litros, aquele famoso de 96 litros, né, aquele 80 por 30 por 40, melhor ainda, tá? Então é um aquário espaçoso para eles, até porque são peixes ativos também, vivem em cardumes. Então é interessante oferecer um espaço bacana até para eles poderem mostrar seu comportamento natural, né? Para vocês colocarem plantas também, que é uma coisa que esses peixes adoram, tá? Aquário plantado.
bastante vegetações, uma área também aberta para eles poderem nadar, até porque eles são bem ativos. Plantas assim, eu diria que ótimas plantas para eles se esconderem, né, se sentirem mais seguros. Vallisneria, Cabomba, Amazonense, Sagitária subulata para fazer um matinho ali embaixo, né? Ou seja, plantas mais fáceis, já que são peixes para aquaristas iniciantes. Coloquem também plantas para aquaristas iniciantes. Eu acho que ficaria bem legal e não teria problema nenhum, tá? A decoração, como eu falei, aquário plantado, vocês podem também colocar troncos, seria excelente para esses animais, até para manter às vezes ali o pH no ácido, né? Colocar troncos, rochas também é sempre bem-vindo. Substrato, a preferência de vocês, desde que seja um substrato neutro, né? Para não ficar mexendo muito no pH. Eu gosto pessoalmente falando de substrato mais fininho, a famosa areia, né? Pode ser areia de duna, areia de piscina, de filtro de piscina, aquelas areias próprias mesmo para o aquarismo, que hoje em dia você encontra preto, vermelho, azul, enfim, fica a critério de vocês, desde que o substrato seja ok, atóxico, né? Não tóxico, e sim atóxico, e que seja neutro preferencialmente. É um animal que tem uma expectativa de vida aí entre 4 a 5 anos, né? Como todo peixinho de pequeno porte, vive pouco, infelizmente, mas se você cuidar direitinho, você vai encontrar um peixinho bem saudável que vai viver entre 4 a 5 anos, tá? Temperatura, pode viver ali em 22 até 30 graus, tolera super bem. Há quem diga também que ele tolera uma água mais fria também, até porque é um peixe muito rústico, extremamente resistente. Escolhe uma temperatura e tenta manter a mais estabilizada possível. Até porque não é para ficar oscilando, isso aí arrebenta qualquer saúde, não importa o peixe mais rústico que seja. Se tiver muita variedade de temperatura, né, aquele range muito alto, vai ter problema. O peixe vai adoecer, vai ter a imunidade dele afetada e isso vai adoecê-lo. Então, evitar sempre. São animais onívoros, ou seja, vão comer de tudo, então vocês podem servir tanto rações, alimentos vivos. Eles também talvez comam ali matéria vegetal dentro do aquário, algumas plantas que já partiram, né? Não vão comer plantas vivas, então podem ficar tranquilos. Mas sim aquelas plantas que apodreceram ali dentro, aquelas folhas, né? Vão cair ali pelo fundo do aquário e talvez desperte o interesse desses peixinhos, tá? Mas se eles estiverem muito bem alimentados, dificilmente eles vão fazer isso. De qualquer forma, são onívoros, sirvam bastante variedades de comidas, tem rações hoje em dia de ótima qualidade aí no mercado, então é só escolher algumas, né, para variar um pouquinho, que é interessante, e serem felizes. Bom, esse tetra negro, ele é um peixe muito comum no aquarismo, né? Peixe extremamente baratinho, você encontra aí às vezes por R$2, R$3, R$4, depende da região, que inclusive vocês podem deixar aqui nos comentários quanto custa aí na cidade de vocês, porque isso tem muito balanço de preço, né? Às vezes em uma loja tá R$2, às vezes na outra loja tá 5. Tem essa questão da região, por causa da questão de imposto, questão aí também da manutenção do local, etc e tal. Então cada lojista coloca o seu preço com base nos custos que eles têm, tá? Então deixa aí nos comentários quanto é que custa na cidade de vocês. E vocês podem também encontrar algumas variedades de tetras negros, entre aspas, né? Tem o tetra rosa também, que é o mesmo peixe. Tem o tetra monja, que são aqueles coloridos, os polêmicos tetras monjas, que é uma mutação genética que fizeram, que é o mesmo peixe, tá? É o que você encontra aí, o tetra negro é o mesmo que é o tetra monja. Só muda que ele teve uma mutação genética, nada mais, tá? Isso aí é coloridinho. Eu prefiro a moda antiga mesmo, eu prefiro o tetra negro, para mim é muito mais bonita, essa cor mais natural, né? Mas gosto é gosto, tá bom? Comportamento desses animais. São animais extremamente pacíficos, então vocês não vão ter problemas dentro dos aquários, tá? Vocês podem colocar com vários tipos de outros peixes ali dentro, desde que combinem com o mesmo parâmetro, né? Temperatura, pH, enfim. Mas eu diria aí, vou dar uma dica para vocês de alguns peixes que vocês podem estar colocando que são extremamente compatíveis e populares, né, para vocês encontrarem, como é o caso do tetra neon, né, o cardinal, neon negro, o neon albino, tetra verde, o tetra limão, mato grosso, Diciclides anões praticamente todos ali, ramirese, acarabandeira, apistograma, cacatoide, apistograma agassiz, todo tipo de apistograma que vocês
tiverem interesse de colocar, curviceps, enfim, um monte de peixe, galera. Peixe de fundo como coridora também, cascudo. Pessoal, dá para fazer um belo comunitário com os tetras negros, porque são peixes pacíficos, são tranquilos, só querem nadar ali em carduminho e terem a vidinha deles numa boa. Fica muito bonito dentro de um aquário, vale a pena pra galera que tá iniciando, e quem já teve esse peixe também deixa aqui nos comentários, tá? Pra poder falar um pouquinho aí pro pessoal que nunca teve, tem interesse, poder falar, contar um pouquinho da experiência. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta muito quando eu posto um tudo sobre, e às vezes eu não posto, porque eu acho que não... pelo menos eu achava que não fosse do interesse de muitas pessoas, mas eu percebi que muita gente pergunta. Questão de dimorfismo sexual. Como a gente sabe quem é macho e quem é fêmea nessa bagaça aí? Bom, tem vários e vários peixes que não tem como saber, né? Como o próprio acarabandeira, acaradisco. É só mesmo os caras muito, mas muito craque da parada, especialistas da área, né? Que vão saber, às vezes nem isso eles conseguem saber porque é muito difícil. Mas o tetra negro vocês conseguem sim, e não é tão difícil assim, tá? É bem parecido quando se diz respeito a ciclídeos. Por exemplo, o macho do tetra negro, ele tende a ter as nadadeiras mais pontiagudas e mais alongadas, diferentemente das fêmeas, que são mais curtos e mais arredondados. E o corpo das fêmeas também são mais redondinhos, né? O ventre delas são mais aboloadinhos, são mais gordinhas no geral. E o macho não é tão gordinho assim. Ele também é redondinho, né? Como todo tetra negro que se preze, mas dá para fazer um comparativo bem interessante, dá para ver com bastante precisão que quem é macho e quem é fêmea. Principalmente pela questão aí das nadadeiras, né? Tanto a anal quanto a dorsal também, dá para ver perfeitamente bem. Mas isso só é visualizado quando eles estão na fase adulta. Ainda alevinos não tem como saber, tá bom? Então, ó, para quem quiser saber mais sobre outros peixes, primeiramente já deixa o like para poder me ajudar, tá? Comentários também importantes e inscrição, mais importante ainda. Vamos tentar bater essa meta aí, pessoal, até o final do ano chegarmos aí a 100 mil inscritos. E eu vou deixar para vocês aí sugestão de 2 vídeos bacanas também falando sobre alguns tetras. Então é só clicar lá e a gente se vê lá. Valeu!